Olá, povo de Deus, sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, 13 de agosto de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de Josué 24, de 1 a 13 e de Mateus 19, de 3 a 12. Neste último capítulo do livro de Josué, temos uma síntese da história de Israel desde a descendência de Abraão até a conquista da terra prometida. Josué reúne o povo em assembleia, a chamada Carral de Israel, e transmite em forma de oráculo essa síntese como memória histórica, para que o povo tenha sempre gratidão e fidelidade para com Javé, que o libertou, o colocou na terra onde está agora e onde tem tudo de mão beijada. Assim diz o Senhor Deus de Israel: vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates e serviram a deuses estranhos. Mas eu tirei Abraão, vosso pai, dos confins da Mesopotâmia e o conduzi através de toda a terra de Canaã e multipliquei a sua descendência. Dei-lhe Isaac, e a este dei Jacó e Esaú. E a Esaú, um deles, eu dei em propriedade o monte Seir. Jacó, porém, e seus filhos desceram para o Egito. Em seguida, enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com prodígios que realizei em seu meio. E depois disso vos tirei de lá. Fiz, portanto, que vossos pais saíssem do Egito e assim chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o Mar Vermelho. Vossos pais clamaram então ao Senhor, e ele colocou trevas entre vós e os egípcios. Depois trouxe sobre estes o mar que os recobriu. Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Egito e habitastes no deserto muito tempo. Depois relata a conquista da terra prometida com o enfrentamento, claro, de diversos povos hostis que aí habitavam. E conclui o oráculo da seguinte forma: eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes, e nelas habitais, vinhas e olivais que não plantastes, e comeis de seus frutos. Há em todo o Primeiro Testamento várias sínteses como esta, indicando que o povo de Israel preservava em sua memória a intervenção de Javé em sua história, para salvá-lo e protegê-lo em todos os momentos da vida. Isso era passado de pai para filho e garantia a identidade de povo eleito por Deus. Mateus 19, de 3 a 12. No evangelho de hoje temos o debate de Jesus com os fariseus e seus discípulos sobre as relações conjugais, a relação entre homem e mulher. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Por trás da pergunta dos fariseus a Jesus, se pode o homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo, além de querer pôr Jesus contra a lei e assim o acusar, está de fato uma disputa entre escolas rabínicas da época. Havia pelo menos dois líderes do rabinato, Shammai e Hillel, que divergiam no momento de aplicar a lei. Shammai era muito intransigente e Hillel mais condescendente. A lei nós a vemos em Deuteronômio 24, seguinte. Aí está escrito: se um homem toma uma mulher e se casa com ela, e esta depois não lhe agrada porque descobriu nela algo inconveniente, ele lhe escreverá um atestado de divórcio e assim despedirá a mulher. Tendo saído da casa do marido, a mulher poderá casar com outro homem. Notamos
Mostramos que o marido pode tomar a iniciativa do divórcio com fundamento e que a mulher divorciada pode casar-se de novo com total liberdade. Isso representava um avanço para a mulher que, sendo desprezada pelo marido, era objeto de total repúdio por toda a sociedade. Mas essa lei era interpretada com muito rigor por Shammai e mais livremente por Hillel. Porém, qualquer posição que Jesus tomasse seria interpretado como que tomando partido por uma das escolas. E vejam que na pergunta dos fariseus, a malícia está na expressão por qualquer motivo. Como sempre, Jesus não cai na armadilha dos fariseus e os leva a um outro tipo de raciocínio. Servindo-se das Escrituras e do relato da criação, Jesus parte para considerações significativas, dizendo: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Porém, os fariseus ainda insistem. Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Frente a isso, Jesus contesta de maneira bem certeira, pois vai atingir o âmago da questão, a dureza do coração, que vinha de geração em geração. Diz Jesus: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. O qualquer motivo da pergunta ganha neste ponto uma explicação da parte de Jesus que diz: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. União ilegítima é chamada na moral de porneia, que se identifica com qualquer relação sexual ilegítima. Porém, é um termo que segue sua trajetória de debate em vários âmbitos. O mais comum é identificar união ilegítima com concubinato ou consanguinidade em grau proibido. Depois dos fariseus, vem o susto dos discípulos diante dos argumentos de Jesus sobre as exigências de um vínculo indissolúvel. Disse-lhes Jesus: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Portanto, Jesus aos discípulos não retira o que disse e dá mais um passo, propondo outra situação que também terá lugar na sua comunidade: o celibato voluntariamente aceito como dom de Deus e motivado pelo desejo de se doar inteiramente pelo reino de Deus. Dentre as situações que Jesus relata, há o caso então dos eunucos. Shekel nos diz que em Israel os eunucos eram excluídos do ofício sacerdotal, da Assembleia do Senhor, mas podiam figurar como funcionários. E em época posterior, abre-se a passagem para uma avaliação mais positiva sobre os eunucos, como se vê em Isaías 56, de 3 a 5. Porém, a prática do celibato sempre foi e será questão disputada, chegando até as comunidades do apóstolo Paulo e os dias de hoje. Paulo recomendava o celibato dizendo:
Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um recebe de Deus um dom particular. E Paulo também tinha em visto a questão do fim dos tempos, a escatologia. Então era por isso que ele recomendava assim. Celibato como dom está endereçado à entrega radical pelo reino de Deus. Mas não há nas Escrituras nenhuma forma de celibato imposto, nem por Jesus ou qualquer de seus discípulos. Sempre será uma questão da opção da pessoa. O próprio Jesus percebia que não era um assunto de fácil compreensão. E, frente ao assombro dos seus discípulos, depois de relatar as situações em que o homem vive sem se casar, ele disse: quem puder entender, entenda. Um beijo no seu coração.